Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada. A apresentação Iraci Campos. Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais um programa Plenitude, Rádio Rio de Janeiro. E hoje eu tenho uma convidada muito querida, para lá de especial, Deusa Nogueira. Deusa Nogueira é trabalhadora espírita, mas tem tempo, né, dedicando a sua vida ao espiritismo, ao auxílio. E hoje ela está aqui com a gente, para a gente falar de um monte de coisas que vão nos ajudar muito. E hoje o programa vai estar falando de coisas interessantíssimas, porque a gente vai tratar de perdas. E o que tem perdas relacionadas com o afeto que a gente carrega, com os sentimentos, com as emoções, né? E a gente vai entrar por essa seara aí, e a Deusa tem muita coisa para falar para a gente, né, Deusa? Então, estamos trocando aqui, através da conversa, a gente vai se reorganizando, vai tendo sugestões, inspirações espirituais, por que não, é? A gente, às vezes, fica muito no campo, no rasinho humano, sem saber, coitado dos guias, se esfalfando para que a gente consiga ser útil, né, Denise? É verdade, é verdade. Deusa, muitas vezes na vida é preciso enfrentar a perda de um objeto ou de uma pessoa amada. Situações como essa acontecem desde a mais tenra idade. Quando, por exemplo, uma criança perde um brinquedo favorito, ou quando um bebê passa pelo desmame, vivenciando a perda do contato com o corpo da mãe para tornar-se um sujeito. Até a fase adulta, período em que a perda passa por um processo de ressignificação, tornando-se mais ainda dolorosa. O que significa perda para o espiritismo? Pois é, né? Perda para o espiritismo, porque tudo que foi falado aí, embora repercuta na emoção, mas são questões materiais, são questões transitórias, né? E aí, perda para o espiritismo seria aquele momento em que eu perco o rumo da minha vida. Isso é uma perda. E muitas vezes eu perco o rumo, não é, Denise, por uma questão assim, transitória, em função da minha educação, da organização das minhas escalas de valores. Eu tenho olhado muito isso na questão dos apegos. É assim, a gente às vezes não tem uma visão do macro que é a vida. Aí a gente vai pegando o quê? As coisinhas pequenas. Então é a minha balinha quando eu era criança, né? É o meu joguinho quando eu era jovem. E quando eu entro na fase adulta, é tudo aquilo que eu acho que tem um grande significado para eu me apresentar socialmente. Mas interiormente, como é que fica isso? E muitas vezes até, infelizmente, né, na relação interpessoal, nós utilizamos de pessoas como utilizamos de objetos, né? E naquele momento que aquela criatura ela sai do nosso circuito, a gente fica sem referência, porque a gente não criou um movimento de referência pessoal, de se entender como ser, não é? De entender o seu valor, de entender o seu papel, de ter uma história própria. Então, essa questão da perda é muito séria mesmo, muito séria. Olha, você falando, Deus, me veio uma imagem imediata na mente, quando Chico Xavier sai de casa e ele leva a única coisa que ele realmente precisava, ele leva o Evangelho. Exato, você lembra dessa imagem? Não é verdade? E observe, ele jamais, quer dizer, mais tarde nós soubemos que foi um processo mesmo que não dava para ele ficar. Mas ele jamais citou ou reclamou disso. Por quê? Porque ele tinha sua identidade em termos de ser um ser essencialmente amoroso. Como é que o amor gera completude, não é? Quer dizer, ele carregou muito mais do que o próprio Com Evangelho, certeza. né? O Evangelho já estava integrado, incorporado, e aquilo que ele doava era muito especial. Tanto que depois ele consegue reorganizar essa estrutura familiar, e é interessante, a família fica em torno dele. Olha o alimento desse amor, que poderia ser uma mágoa, poderia ser uma grande perda. Eurípides Barçanufo também passou por isso. Né? Mas aquilo que seria uma grande perda do ponto de vista material, que é, na verdade, a vitimização, a criatura coloca como um episódio da vida, como um estímulo para fazer algo diferente e melhor. Não é? É muito. E aí, se a gente começar, não é, Denise, a caminhar pela vida, é isso aí, não é? As bengalas vão sendo tiradas. Deusa,
A gente está no Outubro Rosa e sabemos o quanto as mulheres enfrentam perdas quando precisam enfrentar um câncer. A suspeita dessa patologia é sempre conflituosa para a mulher. Quais são as perdas que elas precisam enfrentar diante de um diagnóstico positivo? Pois é, né? A gente muitas vezes é a mutilação. A Uhum, mutilação de um órgão, né? A mutilação, por exemplo, do seio, da mama, que é um dos símbolos da feminilidade, né? uhum, Isso aí é um desafio, é um apego. Por quê? Porque a gente está reencarnado, a gente está ligado ao corpo material. Mas aí eu tenho que pensar, o Denise, se a minha construção ela se faz apenas através da minha atividade corporal, da minha uhum. expressão corporal. Porque Exato. feminilidade, masculinidade, né, são questões da organização da experiência, da arrumação das experiências. Então, eu posso continuar a ser doce, eu posso maternar, sim, né, que é da nossa natureza normal, eu posso ter toda aquela sensibilidade que é a penetração do interior, a leitura da alma, que o psiquismo feminino tem essa possibilidade de fazer, né? E Aham. aí o que acontece? Mas aí vai doer? Claro que vai doer. A gente não vai diminuir essa questão. Mas quantos recursos nós temos hoje, assim, através da própria plástica, através da própria restauração, que é possível ser feita, né? Mas Uhum. assim, ô Denise, se a cabeça, né? Se a gente, enquanto espírito reencarnado, não internalizar essa experiência, eu poderei fazer tudo que o outro vai me ver perfeita, mas eu vou me sentir mutilada, porque tal foi a minha grande identificação com aquele processo que eu me senti lesada, e aí a questão da perda. Pois é, você falou da identificação com o processo. Muitas vezes, diante de uma doença dessa, a gente quase que se transforma na própria doença. Isso, A gente não exato. entende a doença como visitando a gente para Não, trazer uma isso, informação. A gente se transforma nela, é exato. como se a gente não fosse outra coisa que não fosse E a aquilo. vida toda gira Em em torno torno. de algo que me vamos dizer assim, agressivo, né? Que não é Uhum, agradável. E eu esqueço, né? De resumir, de relatar o que está acontecendo de bom. Tive diagnóstico, tudo bem. Mas eu tive a possibilidade de alguém que acertasse o diagnóstico, né? uhum. Eu estou tendo a possibilidade de ter o medicamento, eu posso conversar com um amigo, eu tenho gente torcendo para eu ficar bom. Olha que interessante. É justamente um Né? momento em que essa fragilidade traz pessoas, né, que a gente antes Isso, nem imaginava que vão estar do isso, nosso lado, é, e é um momento onde a gente pode mergulhar numa autorreflexão, né? exato. O que aquilo fala pra gente? O que o E nosso corpo está aproveitar, falando? porque muitas vezes a gente não aproveita, né? A gente desaproveita e Uhum, até rejeita. Parece até que eu quero ficar daquele jeito. hum, Quando, na verdade, quantos outros fatores que conjugados eu poderei continuar a viver com qualidade, a gente sabe que não é teoria. Quantos amigos, quantas amigas, né, que conseguem recuperar isso? Até algumas descobrindo possibilidades novas, ou no esporte, né, ou na área é, da pesquisa, em várias áreas da vida, a pois criatura é. consegue. Então, é mais ou menos uma perda muito mais mental do que real, né? Com Porque apesar certeza. da perda material, a gente pode se reorganizar, se Isso. reencontrar em outras coisas. Porque se não houvesse essa Verdade? possibilidade, Deus não seria Deus, né? Não Não seria seria Deus, é bom? Espera claro. aí, E aí né? talvez seja a gente mesmo que se imponha outras Uhum. perdas, né, Isso, perda da própria vida, porque isso. acha que, não vou ter mais vida se eu não tiver Acabou, isso, exato, acabou, né, a perda da felicidade diante de exato. um problema que é para na verdade, a gente atingir uma Até a superação, questão né, da beleza, né? da Essa beleza. ditadura da É, beleza, né? pois Então tem é. que ser desse jeito, mas tem que ser mesmo. A É. única coisa que eu tenho que para oferecer é esse meu corpo nessa configuração, né? Uhum, Então a gente descobrir até as nossas ofertas em uhum. termos do belo, né? Em termos da harmonia, em termos da perfeição, a gente pode descobrir isso, Pode, né? né. E aí eu vou falar justamente sobre isso. No caso da mastectomia, né, uma das abordagens terapêuticas mais utilizadas, representa forte ameaça à mulher, dada a mutilação de um órgão que representa a feminilidade. Ela vivencia várias consequências emocionais, físicas e sociais que estão diretamente relacionadas à sua imagem corporal, que veio sendo construída e desconstruída ao longo da vida.
E aí a gente falou um pouco de como passar por isso, mas eu vou trazer um exemplo que ficou muito marcado, né, numa Uhum. época e muito criticada. E aí eu queria que você fizesse um olhar espírita sobre isso, se possível. Angelina Jolie, por causa de um histórico dela, né, da familiar, da mãe, de outras, eu acho que a avó, se eu não me engano, com câncer de mama, né, e ela teve um sofrimento em relação à perda familiar com isso, e aí através da árvore genealógica ela fez um estudo, se percebeu que ela tinha uma alta probabilidade de também apresentar o câncer. E aí diante disso, com todos os filhos que ela teve, adotou, ela resolveu já tirar o seio antes mesmo do câncer se apresentar. O que significa isso? Isso é um medo? Isso traz uma questão espírita que, que a gente ainda não conseguiu Eu entender? acho que fica complicado porque, assim, probabilidade não quer dizer efetividade, né? Uhum, E aí a gente começa, Denise, sempre pensar como é que essa questão da gente querer ter o controle das situações todas. uhum, Inclusive o controle das situações materiais, né? E a gente é como se a gente tirasse o controle remoto da mão de Deus, né? E a gente uhum, pega. Quando, na verdade, quem é que poderá garantir que numa árvore genealógica vai acontecer, né? Agora a gente entende até o sentimento dela. Dentro de uhum, uma visão materialista, ela quis até poupar aos filhos, né, um grande sofrimento. Então tem um aspecto assim de bondade, delicadeza, de uhum, cuidado com o outro, com certeza. Mas é nessa hora, sem criticar, mas que a gente começa a avaliar o quanto o conhecimento da doutrina nos ajuda. Porque se eu tiver que passar por essa prova, se ela for importante eu passar por uma prova do câncer, eu posso não ter de mama, mas daqui a pouco eu tenho de útero, eu tenho de pâncreas, ela eu tenho vai para numa outro outra lugar porque questão. é uma coisa que você precisa Exatamente. trabalhar em Né? si, Que é né? alguma coisa que a gente traz em termos de perispírito, né? E que, Aham. na verdade, o corpo vai só refletir. O corpo ele não é o autor da doença, né? Uhum. Na verdade, a questão da doença é uma necessidade minha que traz uma estrutura perispiritual que aí sim vai chegar até a célula e vai trazer aquela questão. Então, se eu precisar passar por isso, mas aí é assim, né? Essa profunda confiança em Deus, na hora da dor, fica um tanto complicado, né? É Nada. verdade. E o medo da dor, a gente, o medo de sofrer, né? Medo, Eu né? sofrer. Pois é, isso fica Eu bem sofrer. marcado, né? Exato. Bem característico Porque de uma às vezes é situação assim, né? dessa. Eu até pensei nas grandes celebridades. Muitas vezes elas experimentam um profundo estado de solidão. Aham. Será que eu terei os mesmos amigos? Né? Será que as pessoas vão me ver da mesma forma? Aham. Então, essa insegurança É. afetiva também é muito Também é grande, né? muito característica, né, desse grupo social, né? Exato, Que precisa estar sempre, né, se escondendo, não exato. É aparecer por causa da imagem, da né? imagem. E a família, Deusa? Também enfrenta perdas nesse caso? Com certeza, né? Porque no momento que a criatura vai ficando encolhidinha, em que ela vai se Uhum. restringindo, e a gente sabe até os institutos de tratamento de câncer falam que toda a família adoece. É interessante, né? Ah, Toda a família adoece, por quê? Porque o estado de desconforto de um gera do outro. E às vezes até a família, interessante, é o grupo mais próximo, mas ela se vê limitada na oferta àquele paciente para não gerar melindre, para não gerar. Então, às vezes, até uma assistência externa chega com muito mais eficácia, prontidão, né? né? Com muito mais eficácia junto àquele coração, porque muitas vezes com a família fica também tolhida e muitas vezes até decepcionada Aham. nas interrogações. Por que fulano, né? É. Às vezes até a criatura querendo trocar. Puxa, por que aconteceu com essa pessoa e não aconteceu comigo?
Então, há toda uma situação de E o conflito também. comportamento também muda diante, né? Até Muda. aquele doente, aquela pessoa que está passando por aquilo, não entende a mudança de comportamento, Isso, né? exato. Daquela família. Por que está todo mundo fazendo É como isso? se fosse medo, um determinado medo, né? É de agredir, mas que aí esse determinado medo de agredir faz com que a criatura iniba as suas reações. A espontaneidade da convivência, que seria importantíssima nesse momento. Eu estou lembrando agora, falar de perda, de um amigo de movimento espírita, sabe? Então, era engraçado, uma família espírita, lá do Nordeste. E esse companheiro, ele era cego. Ele falou assim, eu não sou deficiente visual, não. Ele falou assim, sou cego que nem uma porta que eu não enxergo nada. Mas aí, mais tarde, conversando, né, e com o grupo todo, ele, assim, a independência dele na questão da visão era fantástica, muito independente. E aí eu falo assim, mas por que isso, amigo? E eu falo assim, olha, porque pequenininho, ele brincava de pique, né? Naquelas casas que ele morava, daquelas fazendas do Nordeste, aquele espaço todo. Ele brincava de pique, ele subia árvore, ele se escondia, tudo. Quer dizer, os irmãos eram 7. Ele era o 8º, né? Não o viam como cego. E ele se acostumou. Então ele fazia tudo, ele tomava banho sozinho, né? Ele tirava a roupa, tudo isso foi feito. E isso deu uma independência tão grande, né, que na hora de lidar com o Braille foi até um tanto difícil, porque ali na hora de lidar com o Braille é que ele viu que a forma de leitura dele não era igual a dos outros, mas até ali ele estava tranquilamente. Então, olha a importância dessa naturalidade, né? Muito bom, é lindo. Muito bom, muito lindo isso. O saber-se com o diagnóstico de câncer pode expor o ser humano à vulnerabilidade e se alia a várias questões sobre vida e seu significado. Qual é a melhor maneira de se lidar com essas perdas emocionais diante do real significado da vida? Porque o real significado da vida é o progresso, né? É essa bênção. E é interessante, Odelis, que se a gente pensar bem, todos nós somos terminais, né? Todos nós, né? O que eu observo, nós nascemos. A partir do momento que a gente vai nascendo, vai perdendo, né? Eu até brinco muito, que é uma brincadeira que o Marlon faz, né? O Marlon Rama faz, que a gente vai produzindo radicais livres. E radical livre, o que é? A oxidação. Só uma forma de não oxidar, deixar de respirar. Mas se deixar de respirar, o efeito colateral é danoso. Então somos terminais. Só que é assim. E aí existe o mito da doença. Porque, na verdade, é um grande mito. Né? Nesse momento que estamos conversando aqui, milhares de vírus, bactérias, está tudo se movimentando aqui. Mas quando há um diagnóstico, é interessante. Mentalmente eu potencializo, eu acredito muito. E aí eu começo a pensar assim, eu vou morrer. É como se batesse um martelo, Isso, olha só. eu vou morrer. Né? Quando, na verdade, se a gente tivesse bom senso, a cada momento eu poderia pensar assim, eu estou desencarnando, né? Deixa eu aproveitar, o tempo está diminuindo, deixa eu aproveitar. É como se a gente vivesse numa ilusão, né, de que a vida vai... É a ilusão da vida material que é referendada pela educação materialista. Muitas vezes até, Denise, eu sei que isso é delicado, mas até dentro do ambiente religioso. Quanta gente procura uma casa espírita porque ela quer ficar livre de todos os males materiais. Né? Males de saúde, questões financeiras, questões familiares, ela quer que os espíritos resolvam tudo. E aí, o que ela vai fazer da vida? Então, essa questão da própria doença, do diagnóstico, ela nos leva a reavaliar sobre a saúde. É verdade. O que eu estou fazendo com a minha saúde? E por que eu quero a saúde? Verdade. E o que significa o meu corpo, né? Para que ele serve? Se ele está a serviço, né, dessa evolução, ou ele está aqui para que eu possa estar bem com a sociedade, né? Diante de uma sociedade com alguma aparência ali que vai me nutrir nas questões psicológicas. Até pensando, né? Assim, por que eu fabriquei isso, né? A Joana, no Ser Consciente, na obra ela fala, né? O ressentimento, a mágoa, o ódio, né? Ela gera determinados núcleos, né? Que podem se transformar em tumores. Olha que interessante. E o que é o tumor, reflexo, né? É uma capa que tem alguma coisa estranha lá dentro. E que sentimento é esse, quando eu estou ressentida? É alguma coisa que é uma capa, mas tem um componente ali que, enquanto eu não decifrar, eu não resolvo.
É muito interessante Muito isso, né? interessante. E aí o corpo vai falando, falando até que ele precisa Isso, gritar para que você, isso. opa, peraí, né? Tem coisa atrás disso, né? E Exato. se a gente não percebe a tempo, aí a gente E a precisa, doença só vem para eu me só curar. vem para me Só que é curar. uma cura é intrínseca, É né? um Uma cura convite, real. né? É o É um convite à convite. saúde, exatamente. E aí a gente vê lindamente, eu acho que a gente está evoluindo muito nesse processo. As pessoas com câncer, né? E principalmente as mulheres, é um movimento muito grande, assim, de buscar qualidade, de juntar, de não esconder do outro, não ter vergonha do outro. E esse processo é altamente libertador, né? É. O que fazer quando isso tudo traz um grave trauma emocional, trazendo sentimentos de desesperança, depressão, revolta, melancolia, retração e solidão? Procurar ajuda, né? E aí, assim, nesse momento, a gente até pensa enquanto família, né? Muitas vezes, a criatura está lá escondidinha, tá lá que nem o caramujo na concha. Mas a gente pode, mesmo que o outro fique com raiva, e aí a ideia da imortalidade é tranquilo, que ele vai ficar com raiva hoje, mas daqui a pouco ele vai resolver, né? A gente procurar ajuda. E essa ajuda, ela pode ser, vamos dizer, do aspecto espiritual, criando um ambiente. Antes da abordagem, faz preces. Pensa à noite, durante o sono físico, em abordar essa criatura e encontrar com ela como espírito. Isso é fundamental, né? Para a gente começar a trazer alguns componentes para da aceitação de uma melhoria, de uma ajuda, de um tratamento, né? Às vezes, até conversar com a criatura quando está dormindo, mesmo que esteja num outro cômodo, mas vamos fazer essas conversas. Fulana, olha só, Deus é bom, não é por isso que você vai ficar isolado. Estamos trabalhando por você e a gente trabalhando, porque enquanto espírito, a criatura muitas vezes ela sabe daquela necessidade, mas quando ela mergulha no corpo, todos aqueles valores que ela estava para organizar se desorganizam e ela acaba caindo na posição materialista, né? Que é a vergonha, que é a revolta, que é o desânimo, que é a desistência. Que é a desistência, né? Da vida. Às vezes a gente observa isso até dentro dos centros Com espíritas, certeza. como se tudo aquilo que se aprendeu, Isso. que se leu, cadê, que se né? estudou, Isso. cadê? Talvez aquela hora é o que chamam, É né, hora de de testemunho, testemunho, né? exato. Que é ali que a gente vai ter que olhar para aquilo tudo e dizer, para onde é que foi esse Eu vim pra conhecimento, cá né? lembrando de um amigo muito lindo, né? Eles vêm de Mocidade Espírita junto. O nosso Arnaldo Vilela. Foi um companheiro aqui, né? Que depois ele veio aqui para casa. É verdade. E aí ele teve ela, né? Essa doença que é degenerativa, né? E ele conversava com o Eloy Vilela, outro amigo nosso também. Ele conversava quando ele podia falar. Ele falou assim, olha, eu estudei doutrina espírita, né? E eu hei de ser ajudado a passar essa prova com dignidade. Temos um outro amigo também, da Roberto de Paula, que acabou de desencarnar, o esposo da nossa Heloísa de Paula, né? E ele teve um tempo internado. E foi muito bonito a gente saber que ele foi elogiado pelo corpo da equipe médica. Tal a forma como ele passou, né? Então, você vê que é isso. Você aprendeu para quê? Aprendeu para, naquele momento, você passar bem. E não é para passar bem para o outro aplaudir, não. É passar bem porque você tem conteúdos que podem ser trabalhados e isso faz até que a dor diminua. A gente começa a produzir dopamina, as endorfinas, né? Os tais hormônios aí, pela nossa posição mental diante da dificuldade. É verdade. A nossa mente é capaz de trazer o bem-estar que a gente necessita, né? Às vezes a cura está dentro da gente e a gente não encontra. A gente sempre transfere ela para alguém. Alguém precisa me curar. Esquecendo que a gente está fazendo parte dessa cura. E alguém até para retornar a um estado anterior, que muitas vezes é impossível. Né? Uma vez que houve a mastectomia, aí você pode ir lá botar a prótese, fazer isso, aquilo, outro, mas você não vai voltar, não vai ser aquela mama que estava já prejudicada, né? E até agradecer, né? Pelo trabalho que foi feito. Pois é, olha, esse papo tá bom demais. Tá bom. Eu fico super feliz quando a Deusa vem, porque realmente a gente quer só saber mais, né? Mas vamos dar um tempinho, vamos tomar um café para o intervalo e já já a gente volta, não demora.
Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada. A apresentação Iraci Campos. Então, estamos já de volta aqui com a Deusa Nogueira, hoje falando sobre perdas emocionais. E a gente agora vai entrar num outro momento da nossa entrevista que a gente também acha muito importante para que a gente possa abordar aqui. Deusa, é sempre importante saber o que acontece com você quando está em sofrimento psíquico. No caso da perda, o sujeito passa por uma fase transitória, a qual Sigmund Freud definiu como luto. Sabemos que você tem uma história de superação em relação ao luto. Você poderia contar para a gente como foi? Posso sim, né? E aí a minha grande história é a história de devolver o Gustavo, né? O filho, né? Filho único. Aliás, todo filho é único, não tem essa questão, né? Com 20 anos. E ele volta para a vida espiritual, né? E, na verdade, é assim. É algo que na hora que você tem a notícia, e eu falo isso porque para muitas mães, nosso contato foi com muitas mães, elas referendam isso. É como se fosse um aspirador no peito. E aí, naquele aspirador no peito, que você respira assim, eu falei assim, meu Deus. No que eu falei, meu Deus, e coloquei a mão assim, foi a prece mais curta, mas com a resposta mais rápida, que eu ouvi assim, Deusa, se a sua confiança em Deus estiver subordinada à satisfação dos seus caprichos pessoais, olha só, isso não é fé, isso é conveniência. E aí, isso aí me deu um choque que foi excelente naquela hora. Que aí eu fui subindo, e quando eu fui subindo a escadinha, né, para abrir a porta, eu ouvi assim, né? Deusa, amor de Deus é maior que amor de mãe. Foi a expressão mais consoladora que eu tive, mas foi algo que me centrou. E aí a gente vivencia as etapas, eu acho muito bom, e tem até os companheiros profissionais que trabalham nessa área, mas mesmo que não vá a uma terapia, é interessante saber que a gente tem o choque, é o primeiro movimento. Aí depois vem o movimento da negação, que é assim, será que aconteceu mesmo? E essa questão, ela vai se fazendo, né? E por isso é muito importante, quando você consegue fazer o velório, o sepultamento, porque o presenciar essas etapas ajuda você numa concretude a guardar na memória a constatação do fato. Olha. Embora a memória afetiva ela é diferente da memória, né? Dessa memória intelectual cognitiva, porque é assim, gente, você durante um tempo, até você elaborar esse processo, você esquece e compra alguma coisa por exemplo, um alimento que aquela pessoa gostava. Em determinada hora você acha que a pessoa pode voltar, mas é porque tem todo um hábito de convivência e também eu descobri uma outra coisa. Há toda uma ambientação, uma aclimatação fluídica. Que a pessoa não sai do ambiente, quer dizer, a pessoa saiu do ambiente porque desencarnou, mas o fluido da criatura ainda está ali. Então, até esse fluido se dissipar, e ele não se dissipa logo, por quê? Porque tem a nossa lembrança. E a nossa lembrança está fixada em hábitos materiais. Como né? se a gente imantasse Isso, através do pensamento, exatamente, né? Fulano sentava nessa cadeira para almoçar, fulano a determinadas horas fazia isso, então você vai alimentando, realimentando isso, né? Até você chegar, e aí eu acho muito bonito que essas terapias do luto falam que é o momento da negação, e de uma negação assim, reativa, em que a pessoa fica com raiva. E eu trabalhei com muitas mães em que ficavam com raiva de Deus. Já nem acredito uma mais grande em Deus, revolta. Deus Como é não que ele fez isso existe, comigo, né? Como é que ele fez isso o comigo? que eu fiz para ele fazer isso, né? Ele E não é aí justo. a criatura entra numa depressão. E essa depressão, né, segundo os estudos, ela é altamente benéfica. Porque, na verdade, essa depressão é a constatação do que aconteceu. Porque antes a pessoa fica na barganha. Será que foi mesmo? Será que não vai voltar? Se fulano voltar, eu vou ficar boazinha. Eu não vou... A gente começa a fazer aquele joguinho, né? Que é alguma coisa que acontece. E aí depois, essa depressão. E essa depressão, ela pode ser essa reativa, que eu fico com raiva de Deus, mas logo após ela pode ser uma que é a aceitação. E aí, como a doutrina espírita, Denise, ajuda a gente. Porque é um conteúdo que a gente vai tendo, assim, por exemplo, o amor de Deus é maior que o amor de mãe.
E aí a gente começa a pensar assim, bem, se nesse momento a lei de Deus resolveu interromper a vida do meu filho, e Deus é bom, é porque era o melhor que poderia acontecer para ele. E aí a gente começa assim, mas eu queria saber qual é o melhor para mim nisso tudo. O que eu posso aprender nisso? E a gente vai na indagação e vai buscando auxílio para a gente entender. Eu acho muito interessante, ô Denise, a gente não esconder a dor. Aham. Porque muitas vezes existe aquela ideia, aquela ilusão assim, eu sou espírita, então o espírita não pode chorar. Aí eu sempre falei para as pessoas, onde é que está escrito isso? Espírita não pode se revoltar. Pode até se revoltar, sim. Mas daqui a pouco, se ele está revoltado, ele vai procurar um recurso de compreensão, de entendimento. Às vezes tem até que manter a pose, né? Exato. Porque se a gente camuflar isso, fica muito sério. Fica muito sério. Então, a gente teve, né, esse grande encontro, né, assim, da doutrina e tudo, e também um auxílio espiritual. Teve um dia, Denise, é muito engraçado. Quando a gente quer lembrar, a gente lembra por qualquer coisa. Então, naquele dia, estava eu, né, com saudade do abraço, porque a gente sempre se pegou muito, e ele forte, né, com aquela coisa de natação e tudo, ele me jogava no alto, me segurava, tinha aquela questão de menino, às vezes mimando mãe, né, rapaz mimando mãe. E esses 5 sentidos, né, São da presença fortes. do outro são fortes. Muito É a forte. leitura que a gente faz encarnado do mundo, Isso, né? exatamente. Quando esses 5 sentidos ficam a gente esquece que tem o 6º, né? Exato. E aí eu fiquei naquela assim, ai meu Deus, que coisa, que saudade dele, né? E tudo, isso tinha acabado até de organizar a cozinha, já tinha almoçado e tudo. Aí eu vou procurar um livro. Aí o meu dedo bateu errado. Errado entre aspas, né? E aí o meu dedo pegou nas dores da alma, do Hamed. E abri numa lição intitulada Dependências. E ele falava assim, né? Aliás, carências. Ele falava, o amor que eu sinto carência é o amor que eu não dou. Eu abri e falei assim, mas essa não. Olha a vitimização. Eu, mãe, estou chorando sofrido e ainda recebo uma chamada dessa? Mas aí eu fechei o livro e comecei a pensar assim. Eu estava com saudade de abraço jovem, de aconchego jovem. Quais eram os jovens que eu abraçava? Era o pessoal, os amiguinhos íntimos dele, né, da galera dele. E aí eu lembrei que naquele horário estava tendo no Deon Denis a reunião da Mocidade André Luiz. E aí o que eu fiz? E eu sabia que não tinha começado ainda. Automaticamente eu já estava de banho tomado, me organizei, fui para o centro, cheguei lá e contei. Falei assim, gente, olha, tia Deusa tá carente. Contei, né? Saudade do abraço do Gustavo, tudo isso, né? E aí contei da lição, todo esse fato. E aí já sabe como é que é jovem, né? Fizeram aquelas filas, me abraçaram. E olha o que eu ouvi, importantíssimo para a minha vida. Eles falaram assim, pois é, tia Deusa, a gente às vezes quer abraçar você, mas é que você é tão ocupada que a gente fica com medo de atrapalhar a sua vida. Eu falei assim, ai. E isso mudou para a minha vida como um todo, porque a vida a gente passa essa imagem. Passa essa imagem. E olha que interessante, você que dedica a sua vida ao próximo, a ajudar, Isso. de repente estava passando essa ideia, né? Às vezes as coisas vêm como um alerta, né? E você fica com uma carência desnecessária. Porque eu posso contar e isso é fantástico. A partir daí, nunca mais eu senti saudade do contato físico do meu filho. Olha que interessante. Então, porque você dá e você recebe também. E eu acho que essa posição, Denise, de você se reconhecer carente, permitir, dar permissão para que o outro chegue a você, porque às vezes você não faz isso. Você quer ver como é que veio depois a consequência, o desdobramento disso? Aniversário. Aí a pessoa fala assim, feliz aniversário, que você é assim, assado. Eu falo assim, não sou nada disso, não. E aí eu acabava não recebendo o que a criatura mandava para mim. A partir dali, eu comecei a receber. Olha, teve um dos aniversários, eu estava muito cansada de trabalho, atividade profissional muito grande. A atividade na casa espírita também, eu estava muito cansada naquele dia de aniversário. E aí as pessoas foram falando e eu fui acatando, acolhendo. Você sabe que eu dormi, eu acordei num estado de bem-estar, como se eu tivesse tirado um mês de férias.
Olha só. Olha, que Quer dizer, delícia. você acaba colocando barreiras fluídicas. Aham. E aí a dor é um momento que você quebra isso, né? Em que você. Por que você não pode estar carente? Só porque você é religioso? Só porque você é trabalhador? Mas e a sua fragilidade humana e a sua questão humana? A sua A sua verdade, né? verdade naquele momento, Porque exatamente. muitas vezes a gente esquece qual é a nossa verdade interna e que ela está muito mais próximo dos nossos irmãos do que a Exato. gente pode imaginar, Isso. né? Então essa postura, né, de querer passar para os outros um Uma imagem, né, ensinamento que falsa. não está real Isso, com o que a gente vivencia. exatamente. E isso que você está falando é muito importante, sabe, Deusa? Porque muitas vezes eu vejo pessoas dentro das instituições religiosas passando uma imagem que ela fica num outro Isso. patamar. Então ela fica inatingível, né? Ela Isso. acaba, É. as pessoas acabam admirando aquela pessoa, mas não Idolatrando ele. chegam nunca ali. Não, não E chega. estar do lado, se abaixar e dizer: estamos Ah, juntos, sou é igual a muito bom, você, tenho exato. falhas também, tenho Fico dificuldades, doente, fico né? doente, fico com Exato. Tenho raiva, dúvidas, né? exato, fico com raiva, questiono. Pois Isso é, aí é muito ajuda muito importante, mais, porque exato, você dá a mão e diz: "Vamos exato. juntos", que é Exato. muito mais forte, E né. recebe do outro que você não sabe o que que é misericórdia divina, quem ela vai usar naquele momento para trazer para você, né? Exatamente. Quem vai ser o É. instrumento? E muitas vezes é da onde você não espera. Que a Uhum. criatura pode assim, ela achar assim, ah, mas eu não tenho o que a Denise tem, mas eu tenho o que a Denise precisa naquele momento. É, Né? é. Então, essa troca é fantástica. E a dor, essa questão do luto, de a gente saber que tem uma elaboração. Um Uhum. outro momento sério que foi um momento assim, né? De desmontar quarto, essas questões todas. E aí, eu lembro que é a hora que você deseja, né? Não tem assim nenhum ritual, nada que diga que é com tanto ou tanto tempo. E Aham. aí eu lembro que nesse dia, das roupas, meu marido falou assim: olha, não vai dar para mim, não. E ele saiu. E eu falei assim: não, pode deixar que está tranquilo, porque o que que acontece? Olha só, durante aquele período, e aí foi mais ou menos um mês e tanto, eu abria guarda-roupa, né? Eu via as coisas todas, Estava né? ali, Então alguma estava tudo ali. parte dele estava E ali, uma né. amiga minha, uma amiga, Gisele, ela falou assim: olha, Deus, vem cá, eu vou com você. E aí ela falou assim, eu falei assim: não, mas tá tudo bem. Eu disse: não, eu vou fazer o seguinte, eu não vou entrar na sua casa, não, eu estou aqui do lado de fora. Se houver alguma coisa, você me chama. E aí ela estava lá, estudando, né? Não entrou no quarto, nada disso, lendo alguma coisa, e eu achei que eu dava conta sozinha, olha só. Quando eu Olha. comecei a dobrar, ai, mais dor na alma, né? Hum. Aí ela já estava em pé, na porta do quarto. Ela disse: vamos fazer o seguinte, Deus, vamos ler o evangelho, fazer uma prece, e vamos deixar uma música espírita aqui como fundo. E ela foi me ajudando, olha que coisa interessante. Aí eu cheguei, levei as coisas para o bazar, que era muito interessante. Pela evangelização, Gustavo teve uma educação que eu só fui adquirir mais tarde. Se entrasse algo novo, ele dava. Exatamente, Então, assim que a as gente faz. roupas dele, tudo, roupa, calçada, tudo, era tudo assim, tudo top para uso, tudo perfeito. Ele Aham. não tinha nada velho, nada que tivesse que jogar fora, estava tudo perfeito. Então, e para jovem, e para homem, inclusive a parte de calçado, tudo isso, a gente sabe que a carência de doação é grande, né? Uhum. Então, tinha gente necessitando daquilo no bazar. Inclusive, foi tão interessante que quando chegou, a companheira do bazar falou assim: é coisa do Gustavo? E tinha terno, né, roupa social. Assim, acabou de sair um rapaz que fez a prova da OAB, passou, mora na comunidade, e veio ver se tinha. Essa roupa nós não tínhamos, mas ele era o corpo do Gustavo. Olha, gente, o rapaz chegou. Foi assim, terno, gravata, meia e sapato social, tudo perfeito. E Aham. saiu ali, né? E aí saí do bazar, fui no Leão Denis, o altivo estava lá na secretaria. Hã. Aí eu falei assim: "Eu tio, que coisa dura, né?" Ele falou: agora você botou o filho para fora de casa." Ele falou assim, olha só o tio, Olha o hein. trabalho Ele psíquico, falou meu assim: Deus. "É muito duro, sim, porque aconteceu comigo com a minha mãe." Olha que interessante. Ah. Então, é só para gente entender que é um processo e que não é fraqueza. Não é nada assim, porque a Joana, ela fala, eu adoro essa frase,
que a indiferença é pior do que o ódio. Às vezes, o que a gente chama de compreensão é indiferença, né? É E como é que verdade. eu posso ser indiferente a um ente querido, a quem eu amo? É claro. Você sabe que esse trabalho que você acabou fazendo é um trabalho psíquico mais forte que existe para a gente se reorganizar Isso, é internamente. isso. Às vezes a gente está confuso, a gente não consegue pensar direito, tem muito problema na nossa cabeça. A gente começa a arrumar casa, começa a arrumar um armário, as coisas começam a voltar para o lugar. Isso, Quando você vai mexer alguma coisa parecida, onde existe uma perda ali, você isso. está revirando aquele fundo Exato. ali que estava ali Por isso que dói, paradinho. né? Dói, está trazendo à tona, né? Mas de que forma você vai fazer aquilo Isso. conta muito, Isso, não é exatamente. verdade? E Emmanuel fala, né, que isso é desencarnação, né? É renovação para quem vai, é vida nova para quem fica. Porque enquanto a gente não reorganiza a nossa vida sem aquela criatura, a gente não elabora esse luto. Por isso que o Altivo até falou na época assim, olha, é um ano. É o primeiro Dia das Mães, o primeiro Natal, o primeiro... E é exatamente isso, né? Mas tem pessoas que não conseguem um ano. É, É um tempo maior, vai maior depender de cada de um, cada né? um. Mas é interessante a gente saber que há essa reorganização, porque senão, e como eu peguei isso, Denise, eu faço questão de falar sobre essas questões, pessoas de casa espírita, que porque tiveram a viuvez ou alguma outra situação, elas abandonaram o trabalho mediúnico e a casa, porque elas achavam que o sofrimento delas era uma fragilidade, era um impedimento. Estava dizendo que ela não era espírita. Olha só, Olha, não entendia isso. E aí, quando a gente começou a expor isso na rádio, começou a expor através de palestras, tudo isso, as pessoas foram vendo que é um processo normal. Claro que é aham. um processo normal. Claro, claro que sim. É um processo natural mesmo Quanta e para se exigência, trabalhar. autoexigência, né? Exato, Quanta falta de autopiedade com a gente, exato, exatamente. porque essa autocobrança, né, um juiz interno Exato, cruel, né, faz com que a gente não faça parte mais de uma coisa tão boa, exato. tão tão importante para nossa evolução, porque a gente não se acha à altura daquilo, porque Isso. teve determinados sentimentos. Isso, Que Deus, são eu acho que é preconceito, né? sempre importante, muito preconceito, e muito importante que a gente fale sempre, porque às vezes as pessoas vêm com uma ideia ainda arquetípica, ainda daqueles Exato, tempos, né, de outras religiões, às vezes a gente exato. carrega, né, onde a gente Dos mitos, né? precisava, exato, Eu gosto muito daquela questão de Chico Xavier, quando hum, a mãe fala, né, e fala da perda, acho que não foi só um, não, acho que foram 3 filhos. E hum, aí, o que você pode fazer para mim, comigo, Chico? E aí Chico abraça e fala assim, a única coisa que eu posso fazer é abraçar você e chorar junto com você. é, Olha só, gente. é, Chico não sabe da imortalidade? Sabia? Claro que sabe, sabia. sabe, Sabia da imortalidade, sabe. sabia que estavam vivos, que a vida continua, mas o sentimento é algo normal. E não era dizer: "Não pensa nisso, É, pois é. não esquece É. isso, sai desse sofrimento", não é Não, dessa não é nessa forma, né. forma, Às não é. vezes emprestar o ouvido, dar um Exato. abraço, estar junto na dor E é muito aí tem mais até um importante, outro ponto, você respeito falou ao agora sentimento. interessante, a necessidade que a gente tem de falar, faz parte da elaboração Faz do parte da luto. elaboração, né. Falar sobre o fato, né, Uhum. tudo isso. E aí é importante ter uma rede de amigos, que aí você não precisa contar a mesma coisa para um Uhum. só, você pode contar para vários, né. Então essa questão da escuta, ela é fundamental. Fundamental. O falar parece que coloca para fora aquilo que estava aqui, Isso, né. Você falou exato, até do aspirador de pó. exato. Na verdade, esse falar, quando você consegue soltar, é Isso, como se você estivesse liberando a alma que estava ali exato. encarcerada, né, E ainda. aí a gente coloca o nosso papel no ouvir, que não Uhum. adianta me falar: "Não, você sabe que a morte não existe", pronto, você cortou o diálogo. Cortou. Deixa a pessoa contar, né, "Estou sem chão, e agora, como é que vai ser?". Então isso é importante, isso é importante, até para quem sabe.
Não A- trazer a resposta ou a Isso. receita mágica para tirar a Né? sua dor, porque isso não existe, Naquele né? momento você é um O ouvido só. sentimento fala de Isso. forma diferente do Exato. que, às vezes, o raciocínio, É né? bem diferente, é muito diferente, né? É o que está. Eu tenho uma frase de Hamed que eu acho muito boa. Ele fala que o mal da gente é achar que o que está na cabeça funciona na alma toda, né? E não é, está na cabeça. É importante, gente. Eu falo assim, a base do conhecimento, a ideia de Deus, a ideia da imortalidade, a ideia da comunicabilidade é importantíssimo. Uhum. Para você trabalhar. Não quer dizer que porque você tem essa ideia você não vai passar pelo processo, É isso. né? Deus, vamos falar um pouquinho da culpa? Vamos. A culpa que fica com duas vezes, a gente acha que podia ter feito alguma coisa para impedir a morte de algum ente querido e que, na verdade, a gente fica muito impotente diante da situação. Por que essa culpa? Porque é assim, né? A gente acha que tem o controle, ainda é a nossa situação, né? A nossa prepotência, mesmo que vem do nosso orgulho, que é o nosso Aham. amiguinho milenar, né? E vai demorar muito tempo a gente achar que pode ter o controle sobre as questões. Uhum. Né? E isso é muito sério, muito grave, né? Muito grave mesmo. Se eu tivesse feito, se eu tivesse falado, eu poderia ter impedido, e na verdade não é assim. É quando a gente consegue É. entregar Uhum. nas mãos de Deus, né? E a gente não consegue totalmente, não. Mas quando a gente conseguir, a gente vai se sentir muito mais liberto. É o que você fala sobre achar um culpado para a Isso, situação, né? exato. Né? Né? Se o médico não tivesse errado, ou Isso, se fulano não tivesse feito aquilo, se eu tivesse saído de casa 5 minutos mais cedo. exato, E, exatamente. na verdade, a gente sabe que não é assim, né? E é o criar sempre, né? Quando Kardec fala que o materialismo é o grande obstáculo, é isso. É porque eu fico só com referências materiais. Uhum. Eu tenho que ter referências materiais? Tenho. Porque na minha vida encarnada, né, eu tenho que utilizar da matéria para fazer essa construção íntima. Mas eu tenho que perceber que eu não sou aquilo. Estou usando aquilo. Né? Quando eu coloco tudo na questão material, essa culpa é algo muito sério. E até sendo explorado por espíritos que querem me paralisar, e a culpa paralisa, né? Paralisa. A culpa A paralisa. culpa, ela tem um propósito, né, de alertar-nos sobre algo que precisa ser mudado, né? Isso, exato. Mas quando ela começa a permanecer e a sedimentar, ela começa a ganhar um espaço que não é dela. Isso, E ela começa a exato. trabalhar em cima da nossa saúde negativamente, né, das nossas atitudes. Exato. E aí, se a gente não presta atenção nesse sentimento, porque é uma potência, Isso, né, a exato. gente acaba É, errando em entrando por outras coisas, descaminhos, né? Perde descaminhos, totalmente o perde o rumo. Há uma rumo. perda de rumo. Então, A isso é gen Pois muito é, sério a mesmo. gente vê em vários livros, né, da literatura espírita, né, da Ação e Reação, e vários, são muitos. Até mesmo, às vezes, eu vejo isso no Céu e Inferno. O quanto os espíritos carregam culpa para o mundo espiritual, Isso, quanto que eles não exatamente. conseguem lidar com as questões. E enquanto não libera a culpa, não consegue ter uma resolução. Por exemplo, reencarnar, né? É. Reencarnar. E aí a lei de Deus é muito boa, porque se reencarnar naquele estado, vai ficar paralisado. Então Uhum. ele tem que ver a possibilidade. A culpa ela mata a visão da esperança, né? Ela mata a Mata a visão do visão da futuro, esperança. ela congela Pois as é. possibilidades, né? E aí essa visão do futuro, que talvez seja uma das coisas mais importantes que o espiritismo traz para a gente, né? Uhum. A visão do futuro faz com que a gente possa valorizar os momentos dessa vida, Isso, valorizar o sofrimento. isso. A doença, quando ela chega, não como uma coisa que, não, eu quero ficar doente. Não, mas a informação que ela está trazendo, o que a Exatamente. vida está me comunicando. Entender que somos espíritos e que a gente tem um caminho a fazer. Exato. Então, quando a gente rejeita o que a vida Isso. nos traz, a gente está batendo de frente com algo que é nosso, que É. a gente precisa E entender. assim, e que é necessidade nossa, né? Uhum. Passar por aquele evento. E que vai ser bom, porque a necessidade vem exatamente para que eu me liberte.
para que a gente se liberte. E a gente só se liberta quando a gente se conscientiza Com disso, certeza, né, com Deusa? certeza. Eu adorei, eu adorei também muito. adorei. Olha que visita especial e querida, não é verdade? Olha, a gente vai ficando por aqui, infelizmente, porque eu podia conversar o dia inteiro com a Deusa aqui. Mas a gente deixa um grande beijo. Você quer deixar um beijo para os nossos amigos, Com Deusa? certeza, queridos amigos, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, né? Que haja muita paz, que seja um tempo de reconstrução sempre. Sempre, sempre, sempre. É isso aí. Obrigada, queridos. Que fiquemos todos em paz. Acabamos de apresentar Plenitude. Produção Seja Barra. A apresentação Iraci Campos.